Essa é uma questão do TRE, saiu errada aí na impressão, 2009, banca CESP. E trata-se de associação lógica. E diz o seguinte: a eleição do presidente de uma associação esportiva é realizada em 2 turnos. No primeiro turno, cada sócio é consultado e indica o nome de sua preferência, escolhido entre os seus pares e que satisfaça os requisitos estabelecidos. Concorrem como candidato no segundo turno os 5 sócios. E aí na frente está dizendo que o nome dos sócios é Edmundo, Gilvan, Roberto, Cláudio e Lourenço. O presidente eleito é aquele que recebe a maioria simples dos votos secretos do colégio eleitoral. Nas últimas eleições dessa associação esportiva, no primeiro turno foram indicados os candidatos Antônio, Benedito, Carlos, Douglas e Eduardo. E aí eu montei a minha tabela, coloquei em cima quais são os sócios e na lateral os candidatos. Ele quer saber quem votou em quem. Bem, o primeiro passo é identificar que nessas frases só existe uma frase que é uma afirmação de verdade. Todas as outras são proposições, quer dizer, se uma coisa acontecer, acontece outra. Então, não está dizendo que aconteceu exatamente assim. Lendo aí, a gente vê que a frase 3 fala: nem Roberto votou em Carlos, nem Lourenço votou em Eduardo. Então, essa é a única frase que a gente tem que faz uma afirmação. Se Roberto não votou em Carlos, nem Roberto votou em Carlos, a gente vê aqui no Roberto e acha sua coluna com Carlos e marca aqui. E nem Lourenço votou em Eduardo. Então, a gente sabe que Lourenço não votou em Eduardo. Essa frase, ela acaba fazendo uma relação com a frase 4. Observe aí que a frase 4 fala que ou Gilvan votou em Benedito ou Roberto votou em Carlos. Só que a gente já sabe pela frase 3 que Roberto não votou em Carlos. Então, o que está certo aí é que Gilvan votou em Benedito. Então, vou pegar aqui Gilvan e colocar o meu ok. Bem, se eu tenho ok nessa coluna, eu posso já eliminar todo o restante dessa coluna. E também posso eliminar toda a linha aqui, ó. Elimino a linha e a coluna de onde eu coloquei ok. Bem, da frase 4, a gente consegue ir para a frase 1. Porque fala o seguinte: se Benedito votou em Antônio, então Gilvan não votou em Benedito. Só que a gente já sabe pela nossa tabela e pela frase 4 que Gilvan votou em Benedito. Então, se é o contrário aqui, ó, Gilvan votou em Benedito. E aqui está dizendo que não votou. Então, se é o contrário, quer dizer que a primeira frase, que depende dessa para ser verdade, também é o contrário. Edmundo, então, não votou em Antônio. Está dizendo aqui que ele votou, mas como deve ser o contrário, porque a segunda afirmação está errada, Edmundo não votou em Antônio. Então, vou pegar aqui Edmundo e vou anular Antônio. Tá bem. Dessa aí, a gente consegue ir para a última frase, que é a frase 2. Ficou faltando analisar. Edmundo não votou em Antônio, certo? Então, aqui na segunda frase está dizendo que Edmundo votou em Antônio para que essa seja verdade. Se ele não votou em Antônio, a afirmação correta é o contrário dessa aqui. Cláudio votou em Douglas, sim. Porque se ele não tivesse votado, o Edmundo tinha votado em Antônio. Mas como ele votou, o Edmundo não votou em Antônio, como está aqui na nossa tabela. Então, Cláudio votou em Douglas. Cláudio votou em Douglas. Podemos colocar o nosso ok aqui. E aí, a gente pode fechar essa coluna, que está ok, e essa linha também. Bem, não é possível a gente completar essa tabela e saber exatamente quem votou em quem. Mas a gente já consegue descobrir qual é a resposta correta das opções dadas. A resposta correta é que
Cláudio votou em Douglas e Gilvan votou em Benedito. Se a gente tivesse mais frases, mais proposições, seria possível identificar com esse método de eliminar linha e coluna exatamente quem votou em quem.